Quero saudar todos os irmãos, todas as irmãs, esse povo lindo, com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais um domingo aqui para um aprofundamento bíblico, um aprofundamento da palavra de Deus, com a nossa pastora Cláudia Breves Cardoso, e tem sido assim muito edificante essas palavras que ela tem trazido ao nosso coração. Eu tenho certeza que esta manhã não será diferente. Veja o teu coração aí, diga o estado que você está assistindo, o local, a cidade, de onde você está nos acompanhando, porque nós não temos dimensão de onde chega esse vídeo, de onde chega também esse áudio que nós estamos aí enviando para o grupo da igreja, e é o compartilhamento. Vamos orar, vai ser uma manhã de bênção, vai ser uma manhã de muita vitória, de revelação. Hoje a pastora vai estar tratando sobre o encontro de Esaú e Jacó. Creio que Deus tem coisas muito legais para revelar para nós. Eu quero, para iniciar nosso domingo, lendo com você o Salmo 1, que fala sobre o justo e os ímpios, né? É importante falar que os Salmos era um cântico dos hebreus, em que eles escreveram a sua história, escreveram as suas experiências com Deus através de canções, né? E que se tornou hoje um livro muito lido em todo o mundo, né? O livro de Salmos. Capítulo 1, são 6 versículos, que fala dessa questão dos justos e dos ímpios. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e medita de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido, nessa pequena devocional, nessa palavra inicial, o que o salmista está querendo dizer? Independente do que você acredita, você vai ser julgado por Deus. Independente de quem você segue, você vai ser julgado por Deus. Embora há várias crenças, não se pode, querido, e não se tem como negar que Deus existe. Não tem como negar que Deus é real. E eu vejo nessa palavra do salmista a preocupação de declarar algumas coisas que eu quero rapidamente falar com você. Bem-aventurado, feliz, né? Abençoado é a pessoa que não, ele fala assim, que não anda segundo o conselho. Quem tem aconselhado você? Quem tem sido o seu melhor amigo? Alguém que tem uma intimidade com Deus ou alguém que nem teme a Deus? Quem são os seus amigos? Isso é uma coisa importante para você, que ele fala assim, que feliz é a pessoa que não segue conselho de pessoas que não têm nada com Deus. Às vezes a pessoa é muito bacana, mas elas não têm nada. São ímpias, pessoas que não servem,
pessoas que não obedecem a essa palavra, que não andam com suas vidas de acordo com essa palavra. Ele diz isso. E que além de não ter conselho, não se detém no caminho delas, não tem vínculo de amizade. Uma coisa é você falar, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. A outra coisa é você ter vínculo. Você ter intimidade com uma pessoa ímpia, com uma pessoa que não tem os mesmos princípios cristãos que você. Depois ele fala assim, que não se detém no caminho dos pecadores, não tem prazer nas coisas, não faz o que não está e não tem prazer naquilo que os pecadores fazem. Mas qual é o prazer? Eu me lembro da minha esposa, ela conta que ela tinha uma porquinha, acho que era Lili, que ele chamava, e ela pegava aquela porquinha, igual, né, as pessoas têm com o cachorrinho, limpava, lavava, ela olha ali, pastor, e lavava, bolinha, e limpava direitinho, e ela ficava tão triste quando estava cheirosinha, bonitinha, com lacinho, mas quando a pastora soltava ela no quintal, ela procurava a lama, e ela ficava toda suja, e ela ficava alegre. É questão, não tem como, se você der um banhozinho num porquinho, numa porquinha, ela vai procurar a lama, porque ela é assim, ela é desse jeito, e ela não gosta de banho, ela não gosta de limpeza. Então é importante pensar aqui que ele fala assim que é normal de um cristão não querer pecar, é normal de um cristão não querer viver, falar o que o mundo fala, viver o que o mundo fala, é normal isso. É anormal um cristão viver no meio de roda de escarnecedores, de zombadores, de pessoas que têm princípios malignos, princípios mundanos. Não é normal isso. Então é igual o exemplo que eu dei. E ele fala assim, antes tem o seu prazer, porque o prazer dele é estar na igreja, o prazer dele é fazer a obra de Deus, o prazer dele é estar naquilo que Deus determinou. Isso é o prazer de uma pessoa que é bem-aventurada. E ele fala sobre a árvore que é plantada junto ao ribeiro, isso significa que a raiz dela sempre vai absorver água com mais rapidez e todas as suas folhas serão irrigadas com aquela água. E ele fala assim também, que aí ele faz uma diferença, assim não vão ser os ímpios, né? Serão como uma palha que o vento espalha. Tudo que o ímpio faz, querido, não tem base, não tem algo sólido, se espalha, se perde. Mas ele fala assim, o Senhor conhece o caminho dos justos e o caminho dos ímpios leva à perdição, perecerá. Amém? Então deixa essa palavra inicial, a pastora Cláudia vai chegar aqui, nós vamos fazer uma oração. Amém. E logo após essa oração, deixo ela para que ela faça essa explanação que todo domingo nós temos aqui. Bom dia, minha esposa. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Ela está bonita, amém? minha esposa, hoje, né? Como todos os dias. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã de domingo, manhã de bênção, manhã de vitória, e o nosso prazer e alegria de estar na casa do irmão. Tem irmãos que nesse momento está nos ouvindo através do grupo, do WhatsApp, e tem irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube, tem irmãos que estão nos acompanhando na sua tela de televisão, outros no seu celular, não sei, não importa a forma como estão nos acompanhando, mas o meu desejo, Senhor, é que este lar que nos assiste nesta manhã seja abençoado. Nosso desejo, meu Deus, é que a paz do Senhor possa entrar dentro desse lar, levando providência, cura, milagre, aquilo que o teu servo, aquilo que a tua serva necessita, que nesse momento esse lar seja alcançado
pela graça do Senhor. Que esse casamento, ó Deus, que haja harmonia entre os casais, que, ó Deus, viva o convívio familiar, ó Deus, pai, filho, esposa, seja, ó Deus, em harmonia nessa hora, e que o Senhor esteja entrando com providência em cada lar, em cada família que nos assiste nesta manhã de domingo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pastor, eu vou deixar você aí, vou ficar ali. Vamos louvar aqui, juntos, né, com nossos irmãos, nessa manhã de domingo. Com seu violão rosa. Não pode faltar, né, irmãos? Glória a Deus. Jesus. Vamos adorar. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito Santo de Deus, E desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito Santo de Deus, E desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. aleluia, Jesus. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei, Senhor meu Deus e meu Aleluia, Pai, Jesus. aleluia, nessa manhã de glória, nessa manhã, Senhor, maravilhosa. Glória a Deus. Quando vamos, Senhor, estudar a Tua palavra, oh Deus, aleluia, que o Senhor esteja presente, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos dar a interpretação da Tua palavra, venha nos dar sabedoria, venha agora, Espírito Santo, visitar cada lar.
Senhor, visita este irmão, essa irmã qual está acompanhando conosco, Visita Deus. mesmo, Jesus. Que eles sejam renovados no teu poder. Em nome de que Jesus. a tua palavra venha lavar, venha libertar, venha, Senhor, instruir, venha, Senhor Deus, exortar. E que o teu filho, a tua filha coloque em Aleluia, prática Jesus. aquilo que aprender, porque a tua palavra ela tem poder quando colocamos em prática, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Faz conosco. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia, glória a Deus. Fala conosco, Jesus. Esperamos em Ti, em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora, então, dar continuidade, né, à palavra do Senhor. A gente está transmitindo aqui também essa escola dominical no grupo do WhatsApp da Igreja Missionária Viva.
Eu sou a pastora Cláudia, vamos comigo agora, você que está aí, vamos estudar a palavra juntos, continuando, aqui na nossa escola bíblica dominical, aprofundamento bíblico, Gênesis capítulo 33, Gênesis capítulo 33, amém? Seja bem-vindo aí, aleluia, que Deus possa estar falando o teu coração nesta manhã. Ontem eu estava preparando essa lição e Deus falou muito no meu coração, eu creio que vai falar no seu. Temos estudado a história dos patriarcas, aqui o livro de Gênesis, e hoje chegamos no capítulo 33, que é exatamente o que? O encontro, de Esaú e Jacó. Amém? Então vamos fazer a leitura. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Nesse momento aqui, vamos dar uma paradinha. Vemos que na última aula, nós vimos que Jacó, ele tem um encontro com o Senhor lá no Vale de Jaboque, E ali naquele lugar, Deus transforma a vida dele, Deus toca nele, Deus marca ele de uma forma tremenda, porque mexe com a sua coxa, com a sua perna, E Deus ali, então, ele vai ter uma transformação na vida, ele dá uma transformação tão grande, ele muda seu nome de Jacó, enganador, suplantador, para Israel, aquele que prevalece com Deus, aquele que luta e vence, Isra é que é prevalecer, e é o que é Deus, então é aquele que prevalece com Deus. Deus prevalece. Eu só prevaleço quando eu estou com Deus. Você só vai prevalecer se você estiver com Deus. E depois que Jacó tem essa mudança de vida, ele está pronto agora para encontrar com teu irmão. Ele faz passar toda a família ali, do outro lado, Depois que ele passa aquele rio ali, naquele vale, ele passa a família toda ali. Você pode observar aí, no capítulo 32, de 22 a 32, eu estou fazendo só um comentário para a gente entrar no 33 agora. Depois, chegando agora, ele sai daquele encontro com Deus, ele sai diferente. Quem não sai diferente depois do encontro com Deus? A gente sai marcado para sempre, porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, irmãos, ele sabe o que Deus fez na vida dele, ele sabe. Quando é sincero, é de coração que você se entregou a Deus, você sabe que o seu lugar é com Deus. Você sabe que não tem como viver longe de Deus. Às vezes a pessoa até tenta ficar afastada da presença do Senhor, mas ela sabe que se ela foi marcada verdadeiramente pelo Senhor, o lugar dela é com Deus. E ela só vai vencer com Deus. E agora, Israel, esse homem transformado, ele vai levantar os olhos e ele já consegue ver Esaú chegando. Ele já consegue ver o irmão dele vindo com 400 homens. E ele faz o quê? Ele põe as servas na frente, porque isso aí era costume mesmo. Os escravos, eles não tinham muito direitos. Então, num caso de acontecer guerra, acontecer algum conflito, ele colocou primeiro as servas, depois os filhos das servas, Lia, no meio ali, com os filhos dela atrás, e Raquel, por último, com José. Por quê? Era a mulher amada. Então, mais uma vez, ele deixa bem claro que Raquel era escolhida. Por quê? Ele coloca Raquel e José por último, filho de Raquel, para preservar a mulher amada. Então, ele deixa ela por último ali. Mais interessante que vai acontecer aqui uma mudança muito forte, porque observe que ele diz que ele coloca Raquel por último, e ele diz que pôs as servas, os filhos de Raquel por último,
Mas olha o versículo 3. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até o quê? Aproximar-se do seu irmão. O que ele fez então? Ele organizou a comitiva dele, a família dele, guardou Raquel lá atrás para ela poder sobreviver se houvesse um conflito, mas agora, aquele Jacó antigo, ele não tomava o quê? Posição. Foi o que a gente estudou nas aulas passadas. Agora, ele diz o quê? Como o bispo sempre fala, que o homem, ele é o cabeça, o líder, ele tem que tomar posição do líder espiritual da tua casa. O que está dizendo aqui? Ele mesmo, adiantando-se agora, ele vai lá para frente. Ele deixa a família toda para trás. Né? A princípio parece que ele coloca a serva lá, os filhos, e ele como um covarde fica lá atrás. Não. Agora que ele foi tocado por Deus, transformado, ele vai para frente da batalha. Ele se coloca lá na frente. Então ele diz, se tiver que acontecer alguma coisa, a minha vida eu vou colocar em risco primeiro. Então a minha família vai ficar para trás. Né? A minha família vai ficar guardada. Que coisa tremenda, né, irmãos? Então, olha a mudança desse homem. A outra coisa que a gente vê interessante aqui, no versículo 3, é que ele vai se prostrar 7 vezes até chegar Esaú, até chegar o seu irmão. Ele vai se prostrando. Que costume era esse? Naquela região, naquela época, né, quando chegava um príncipe de menor importância diante de um príncipe de maior importância, ou diante de um rei, o certo era o quê? Se curvar. Mas se curvar quantas vezes? Uma vez só, né? Uma vez só. Então, às vezes um príncipe também se curvava diante de um rei, de um faraó, né? Uma vez era suficiente, fazer a corte ali, tá? Mas ele acha que ele precisava manifestar ao seu irmão Esaú um respeito mais completo, mais perfeito. Então, ele anda um pouquinho, se curva. Anda mais um pouquinho, se curva. Você sabe que na Bíblia, a numeração, ela tem simbolismo. Então, diz aqui que ele se prostrou à terra quantas vezes? 7 vezes. Né? 7 na Bíblia é símbolo de perfeição, de obra completa. Quando Deus cria o mundo, ele faz o mundo em 6 dias e no 7º ele descansa. Pronto, está completada a obra, não é? Então, aqui Jacó, ele expressa, agora chamado Israel, ele expressa seu respeito ao seu irmão, o temor a ele e a valorização, reconhecendo seu irmão como irmão mais velho, reconhecendo que ele é superior a ele. Esaú chama de irmão, mas você vai notar que o tempo todo, né, Israel, agora chamado assim, que é Jacó, ele vai chamar o irmão de meu Senhor, com letra minúscula, porque o único Senhor com letra maiúscula, o único Senhor da nossa vida é Deus. Mas ele reconhece, né, como o irmão dele, ele está acima dele ali naquele momento, né? Ele honra seu irmão, ok? A primazia do irmão sobre ele, ok? Continuando aí a palavra, nós estamos em Gênesis, você que chegou aí, Gênesis 33, versículo 4. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas, seus filhos, se prostraram. Chegaram também Lia, seus filhos, se prostraram. E por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Por quê? Porque o pai deu exemplo, né? O marido foi o primeiro a se prostrar, a reconhecer o irmão como irmão mais velho e fazer ali, dar a honra a quem tem honra. Então, quando o marido, o chefe da casa, ele se posiciona, naturalmente,
né? A esposa vai seguir aquele exemplo e os filhos vão seguir aquele exemplo. Mas interessante que, olha o versículo 4, vamos voltar no 4, porque ele é um versículo chave para nós hoje aqui, não é? Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Quando eu li essa palavra ontem, eu fiquei pensando como Deus é surpreendente. Você vem acompanhando comigo aqui, domingo após domingo, a trajetória de Jacó. A luta dele interior, a luta dele com Deus, toda a estratégia para poder chegar até Esaú, porque no pensar de Jacó, Esaú vinha para matá-lo. Só que o mesmo Deus que trabalhou com Jacó, trabalhou com Esaú. Glória a Deus. O mesmo Deus que trabalha em você, trabalha naquela pessoa que aparentemente é seu inimigo. Porque a Bíblia fala que quando um homem ele é justo, ele é fiel, ele está ligado com Deus, ele é obediente, Deus faz até com que seus inimigos tenham paz com ele. Então o Espírito Santo estava trabalhando no caráter de Jacó, mas o Espírito Santo também estava trabalhando no seu irmão lá. Então muitas das vezes aquele problema que você acha, né, que é uma barreira, enorme, no teu caminho, que você fica dentro de casa, chorando com mágoa, entristecido, anos sem perdoar o seu irmão, anos sem resolver aquele problema, não entendendo como que vai ser. Se eu encontrar com ele na rua, eu vou atravessar para o outro lado. Não, meu querido. Quem tem o Espírito do Senhor, ele tem os frutos do Espírito, ele tem amor, ele tem bondade, ele tem mansidão, domínio próprio, ele perdoa, ele é humilde. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo que trabalhava com Jacó de um lado, trabalhava com Esaú do outro. Eu creio nisso, eu já vivi isso. E eu creio que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora que também já viveu isso, de você ter problema com alguém e você não ter coragem nem de encontrar com aquela pessoa, mas quando você foi trabalhado por Deus, Deus também trabalhou naquela pessoa. E quando vocês se encontraram, aquela barreira caiu por terra. Aleluia! Deus surpreendeu Jacó. Deus falou assim: Jacó, eu só precisava de um tempo com você para te mudar. Agora você pode ir encontrar com seu irmão, porque eu também já trabalhei na vida dele. Quando ele achou que ele ia ter problema com Esaú, que Esaú ia brigar com ele, talvez ia falar palavras erradas para com ele, mandar matar, alguma coisa assim. Não, Esaú, antes de Jacó abrir a boca, antes de Jacó pedir perdão, antes de Jacó falar qualquer coisa, Esaú veio correndo, voou no pescoço dele, beijou, né? Beijou, saudou, porque era uma saudação de honra. Beijou com ósculo santo e os dois choraram muito. Deus o surpreendeu. Me fez lembrar, sabe do quê? Lá em Lucas 15, 18 a 22, abre a tua Bíblia aí. Lucas 15, 18 a 22, me fez lembrar de quem? Do filho pródigo. Você que lembrou aí, muito bem. Lucas 15, 18 a 22, olha o que diz aqui. O filho pródigo, aquele rapaz que pegou a herança e foi embora, entristecendo o coração do pai. Quando ele se arrependeu, quando ele perdeu tudo lá fora e se arrependeu, ele pensou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai faz com o filho que o abandonou a mesma coisa que Esaú faz com Jacó, que o traiu e o abandonou, que o deixou para trás. Deixou uma situação mal resolvida lá atrás. Esaú tem a mesma atitude do próprio pai. O pai na parábola do filho pródigo representa quem? Representa Deus. E isso traz para nós um entendimento, e até mesmo Lutero, quando interpretou esse texto,
ele diz que Esaú teve um encontro com Deus. Esaú foi tocado por Deus. Por quê? A Bíblia vai dizer para nós, lá em Mateus 7, que pelos frutos você conhece a árvore. Se Esaú tivesse chegado diante de Jacó com ódio, com o espírito de vingança, ele ainda estaria sem o Espírito de Deus. Ele ainda estaria na carne. Mas como ele chegou com a mesma atitude que Deus teria ali, o pai, a gente percebe que Esaú, nesses 20 anos aí de diferença, ele realmente teve uma mudança de vida muito grande e foi tocado pelo Senhor. O filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o versículo 22 aí de Lucas 15. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Obrigada, filho. Olha o versículo 22, vamos de novo? O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Vamos mais adiante. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Você vê? Você consegue perceber a semelhança? Você consegue perceber que a atitude do pai, a atitude de Deus para conosco, foi a mesma atitude de Esaú para com Jacó? Ele não esperou Jacó pedir perdão. Ele não esperou Jacó voltar ao assunto do passado. Ele simplesmente correu ao encontro, abraçou, foi no teu pescoço, beijou e os dois choraram muito. E ali veio toda a família, né, servos, filhos, esposa, e se curvaram diante daquele irmão. Aquele irmão percebeu que Jacó tinha sido quebrantado por Deus. Irmãos, porque a coisa mais difícil que existe é um coração arrogante, né? Orgulhoso. E só Deus pode quebrantar. Só Deus pode quebrar o nosso coração. A Bíblia diz que os exaltados, né, serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. O Senhor quer nessa manhã que nós tenhamos um coração quebrantado. Foi preciso Deus quebrantar Jacó, para Jacó estar pronto para esse encontro, tá entendendo? Às vezes a gente não está pronto para ter um encontro com a outra pessoa que nos ofendeu, que nos feriu, ou que a gente feriu, porque a gente está ainda muito arrogante, muito orgulhoso, ainda lutando muito pela nossa vontade. Eu costumo dizer que eu prefiro ter paz do que ter razão, tem hora. Porque às vezes é melhor você ceder, você dizer, tá bom, eu também errei, eu também falhei, não é? Então é melhor a gente ceder para ter paz do que a gente ficar nessa guerra, nesse conflito a vida toda, né? Então aí a gente vê que o inesperado acontece. Esaú corre ao encontro e os dois choram, né? É uma atitude maravilhosa. Eu queria citar com você nessa manhã também Eclesiastes 3. Vamos lá? Eclesiastes 3, porque esse texto ele vai falar de algo muito importante para nós. Ele vai falar que tem situações na minha e na sua vida que depende primeiro de Deus, depois de um quebrantamento nosso, de uma humilhação nossa e depois do tempo de Deus, tá? Guarda isso no teu coração. É muito importante a gente resolver nossas questões de relacionamento, seja com marido e mulher, seja com irmão da igreja, seja com alguém do serviço, seja entre pais e filho, entre irmão de sangue na família. Tem pessoas que ficam anos sem conversar um com o outro. Só que a gente não vai prosperar, irmãos, porque o ministério de Jacó, ele era lindo. Jacó, ao transformar-se em Israel, ele ia dar origem à nação de Israel. Mas isso só iria acontecer depois que ele resolvesse
a pendência que ele tinha com o irmão dele. Entendeu? A Bíblia fala que se você ir lá no altar, levar a tua oferta, mas você lembrar que alguém tem algo contra você, você tem que deixar a tua oferta, reconciliar com o irmão, depois você vai lá dar a tua oferta. Por quê? Até a nossa oferta, ela não é recebida quando a gente tem pendência com o irmão, quando a gente tem problemas com o irmão. Precisamos resolver essas pendências, porque aí sim vai fluir. Deus vai honrar e vai abençoar. Mas para resolver as questões de relacionamento, nós precisamos do quê? Da intervenção de Deus, do quebrantamento do nosso coração, de nos humilharmos e também do quê? Do tempo de Deus. Guarda isso aí. Eclesiastes 3 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tá vendo aí? Há tempo, há tempo. É muito forte, né? Essa palavra aqui. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Jacó e Esaú ficaram 20 anos, né, afastados, sem abraçar. Que abraço longo que foi aquele, que abraço gostoso. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado. Tem hora que não é para falar, tem hora que é só para orar, não é? E vai chegar a hora de falar, vai ter o tempo de falar. Mas quando chegar o tempo de falar, nós vamos falar com sabedoria. Nós não vamos falar, eu tenho razão. Nós vamos falar, nós falhamos. Mas Deus misericordioso nos perdoou. E como Ele me perdoou, eu também te perdoo, em nome de Jesus. Tempo de amar. Amém? Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tem hora que mesmo aquela pessoa que a gente ama nos aborrece. Tem hora que mesmo nos relacionando com filho, com esposa, com pessoas que a gente ama tanto, a gente aborrece eles também. É tempo. Mas chega o tempo de amar. Há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. E Jacó e Esaú, eu li aqui, você que está acompanhando aí, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Amém? Você que está acompanhando aí. Chegou o tempo de amar, tempo de abraçar, né? Tempo de falar o que era necessário falar. Porque antes desse encontro com Deus, antes desses 20 anos, se Esaú e Jacó se encontram, poderia haver ali uma morte igual Caim e Abel, né? Mas como foi no tempo de Deus, houve paz. Amém? Houve paz. Vamos continuar aqui então. Esaú quer conhecer a família do seu irmão. Então, versículo 8. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, né? Vou voltar aqui um pouquinho com os irmãos, versículo 5, tá? Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Agora Esaú, como tio, né? Primeiro como irmão, ele tem uma reação maravilhosa de perdão. Ele demonstrou perdão ali, abraçou, demonstrou o coração de Deus naquele encontro. Foi surpreendente. Glória a Deus por isso. Que Deus faça assim com todos aqueles que nós tivemos algum aborrecimento, né? Mas agora Esaú reage como o quê? Como tio. E ele fala: quem são estes que estão contigo? Quem são esses? E respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou teu servo. Jacó reconhece, né, que os filhos foi graça de Deus. Quando nós recebemos filhos, quando nós temos filhos, é herança do Senhor, é graça de Deus, amém? Glória a Deus, meus filhos são uma graça de Deus, né? Herança do Senhor.
Aleluia. Então, agora diz o 6 aqui, que a família se prostrou reverenciando aquele tio, aquele irmão de Jacó. E ele pôde ali conhecer o sobrinho, houve o cumprimento ali, né? Pedindo a bênção do Senhor, porque o povo tinha esse costume de abençoar. Hoje muitos filhos não pedem mais a bênção aos pais, estão perdendo muito. Porque quando um pai diz, Deus te abençoe, meu filho, isso é maravilhoso para nós. Nós recebemos a bênção de Deus quando nós somos abençoados, porque o pai fala que Deus te abençoe, né? Um avô, um tio, e esse costume não pode acabar. E ele disse aqui, versículo 8, agora Esaú quer conhecer o propósito daqueles presentes que ele mandou na frente. Lembra que Jacó faz uma estratégia de mandar bandos, vai um bando, depois outro bando e leva presentes, leva gado, leva cordeiro, leva tanta coisa para ele. E ele diz, qual é o teu propósito? Versículo 8, com todos esses bandos que encontrei. Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porquanto vi, olha esse versículo aí, 10. Peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e eu tenho fartura. E estou com ele até que ele aceitou. Muito interessante, não é? Muito interessante esse versículo aqui. Agora, Esaú quer saber o quê? Qual é o propósito desses bandos que você enviou a mim? Enviando presentes para mim. Por que, Jacó? Para que isso? E Jacó esclarece, então, que ele queria alcançar a graça na presença do seu irmão. Alguns estudiosos da Bíblia acham que Jacó ofereceu metade de tudo que ele tinha. Mas outros dizem que não, que Jacó tinha tantas coisas que aquilo ali para ele era pouco. Então, ele ofereceu. Interessante que Esaú, ele não pergunta para os servos de Jacó que presentes eram aqueles. Por que daquilo tudo? Ele não pergunta. Ele quer olhar olho no olho, né, do seu irmão e fazer a pergunta diretamente para o seu irmão. Qual é a sua intenção? Por que você está me dando tanto presente? Depois de tantos anos longe, por quê? Sabe, irmãos, eu brinco aqui na igreja com as irmãs, quando a gente está reunido, e eu sempre falo que o WhatsApp, celular, não tem sentimento. Então, você não deve esclarecer situações pelo telefone, pelo WhatsApp. Você deve estar frente com a pessoa, olho no olho, tá? Relacionamento, você tem que estar assim, olho no olho, conversando para resolver as questões, né? Muitos relacionamentos de amizade, de casamento, de namoro, de tanto trabalho foram desfeitos por causa de telefone, WhatsApp, internet, seja o que for. Recados mal dados, né? Palavras mal interpretadas. Às vezes você fala com uma intenção, a pessoa do outro lado entende com outra intenção. Então, tem coisa que não tem como dar recado. Não tem como mandar recado. Problema de relacionamento, você tem que resolver olho no olho. Então, Esaú perguntou, meu irmão, qual é o propósito desses presentes? Eu quero ouvir de você, né? Isso é muito importante. Então, a gente vê que ele estava disposto a uma reconciliação ali naquele momento. E o versículo 9, então, Esaú disse assim, eu tenho muitos bens, meu irmão, né? Ele não diz, eu tenho tudo que eu preciso, mas ele diz, eu tenho muitos bens. Guarda o que você tem para você, né? Eu já tenho muito. Esaú estava quebrantado por Deus ali naquele momento.
como Deus nos surpreende e como Ele muda aquilo que parece o quê? Essa grande barreira aí. Como que Ele abre o caminho. E Esaú, ele fala aqui no 9, guarda para você o que você tem, porque eu tenho muitos bens. Ele não diz eu tenho tudo, mas eu tenho o necessário. Eu tenho o necessário. Mas Jacó, no versículo 10, interessante que Jacó insistiu, né? E demonstrou o quê? Ser desapegado de bens materiais. Não, meu irmão, pode ficar, é para você. Eu trouxe para você porque para mim era mais importante alcançar a misericórdia, o seu perdão. Mais importante para mim era alcançar a graça de ter o seu perdão. Os bens para mim não interessam, pode ficar. E aí, Jacó, ele vai falar algo muito lindo aqui. Ele fala assim, eu vi o teu rosto, meu irmão Esaú, né? Eu vi o teu rosto, como se tivesse o quê? Contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. É muito linda essa frase, não é? Maravilhosa. O que ele está dizendo aqui? Eu vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Jacó tinha acabado de sair lá do Vale do Jaboque, do Peniel, aonde ele viu o Senhor face a face, numa expressão de que ele viu a glória de Deus, né? Ele contemplou a presença de Deus, a glória de Deus. Agora ele diz, eu olho para o teu rosto, eu vejo a face de Deus. Por quê? Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem e uma mulher transformado por Deus, cheio dos frutos do Espírito, de amor, de bondade, de fidelidade, ele transmite no rosto a face de Deus, né? O rosto, ele transmite que o Espírito está cheio do Senhor, que você está cheio de Deus. Quando a pessoa se afasta do Senhor, o rosto logo fica sombrio, a face fica sombria. Quando você está na presença de Deus, você sai da presença dele, o rosto está como? Como o rosto de Moisés, quando desceu lá do monte, estava brilhando, ele tinha que botar até um véu para não ofuscar, né? O brilho, atrapalhar a vista dos outros, porque ele estava brilhando, ele saiu da presença de Deus assim em glória. Quando você passa ali um tempo de intimidade com Deus, o seu rosto transforma. E Jacó falou, eu estou vendo teu rosto, meu irmão, como o rosto do próprio Deus. Eu estou vendo Deus em você. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Como é que Jacó podia olhar para o rosto de Esaú, ter se lembrado da face de Deus, né? Expressão de Deus. Por quê? Porque aquela fisionomia de Esaú era a fisionomia do próprio Deus. Por quê? Porque Jacó, quando se encontrou com Deus, ele era culpado, não era? Culpado. E Deus o perdoou. Ele sentiu a face do perdão. Ele sentiu o que era o perdão de Deus. Quando ele viu Esaú, que Esaú perdoou, ele disse, eu estou sentindo o teu perdão para mim. Eu estou sentindo a face do perdão. Eu estou sentindo o perdão. O seu perdão, Esaú, como eu senti o perdão de Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Maravilhoso. 1 João 4, você não precisa abrir, eu vou citar, mas se você quiser conferir, 1 João 4, 20 e 21, lá perto de Apocalipse, tá? 1 João diz assim, se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Como que eu posso dizer eu amo a Deus, se eu nem vejo, se eu não amo aquele irmão que eu estou vendo? Então, a Bíblia nos ensina que quando eu amo a Deus, eu também preciso amar o meu irmão. E quando eu amo o meu irmão, eu estou amando a Deus. Porque tudo que eu faço a um pequenino, eu estou fazendo para Deus, não é? Então, naquele momento ali, o perdão de Esaú demonstrou o próprio perdão de Deus. Amém? Que coisa linda. E Jacó no 11 diz assim, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. E
Jacó diz o quê? Eu tenho fartura. No original hebraico, tenho fartura significa eu tenho tudo. Interessante que Esaú diz, eu tenho o necessário, pode ficar com o que você tem. Eu tenho bastante para mim, o suficiente para mim e para minha casa. Pode ficar com o que você tem. Mas Jacó, ele declara, Deus, né, tem sido generoso para comigo. Ele reconhece que tudo que ele tem veio de Deus. Ele diz, Deus tem sido generoso para comigo. Eu tenho fartura. Quando ele diz isso no hebraico, diz, eu tenho tudo. Eu tenho mais do que eu preciso para sobreviver. Eu tenho mais do que o necessário para sobreviver. Eu tenho com abundância. Eu tenho com abundância. Então, o que eu estou te dando é um presente de paz, né? É uma oferta de paz. Eu estou te abençoando. A palavra presente aqui, no hebraico, significa bênção, oferta da boa vontade, né? Bênção, a palavra presente no hebraico é bênção, oferta de boa vontade, oferta de paz, né? Então, recusar esse presente seria recusar ser perdoado, recusar perdoar. Então, era um momento assim, você me perdoa? Perdoo. E você me perdoa? Perdoo. Então, recebe esse presente como uma oferta de paz, como uma bênção, uma oferta de boa vontade. Então, ele oferece esse presente como gratidão por aquele encontro maravilhoso que eles tiveram e sela aquele encontro com um presente de paz. Amém? É isso que acontece ali. Agora, vamos adiantar aqui para a gente fechar, né? Para a gente já tá quase fechando a nossa aula aqui. 12. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Então você vê aqui qual era a intenção de Esaú, perdoei, tá perdoado, né? Eu recebo presente de paz, então vem para casa, vamos viver junto? Vamos morar lado a lado, ou na mesma casa, ou vamos viver pertinho? Vem, vamos voltar para casa, vamos ficar comigo? Esaú quer partir, mas quer partir junto do seu irmão, né? Pela sua maneira de agir, até mesmo Lutero, quando ele estuda esse texto, Lutero faz um comentário, tem nos livros dele, que todas as atitudes de Esaú comprovam que ele chegou à fé, que ele teve realmente um encontro com Deus. Ele diz, não, eu perdoei de coração, volta para casa, vamos viver junto, né? Vamos ver então a resposta de Jacó, ok? Versículo 13, porém Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que estes meninos são termos e tenho comigo ovelhas, vacas de leite, né? E ele diz aqui, se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Versículo 14, de Gênesis 33, passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó, para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos do meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou o altar de Deus. Chamou Deus, o Deus de Israel. Amém? Então, estudando esse pedacinho aqui, diz que Jacó, então, só um minuto aqui. Diz aqui que Jacó, então, pede a ele, tá? Para ficar, porque os filhos dele são 9.
povos ainda. Não tinha como acompanhar a comitiva de Esaú, que era apressada, com cavalos e tal. Então, aquelas crianças tinham que ter o seu próprio passo. E tem muito gado, né? Ele disse. E não tinha como acompanhar o passo de Esaú e seus cavaleiros. Depois disso, Esaú oferece o que para Jacó? A escolta dele. Você quer que eu deixe uns homens com você para te ajudar? Uns homens meus, eu estou com 400 homens aqui, eu deixo com você alguns homens para te ajudar. Ele oferece então aqueles homens, mas Jacó disse o quê? Que não precisa disso, basta que eu alcance o quê? A graça dos seus olhos. O fato de Esaú ter concedido o seu perdão era tudo que ele podia pedir. Por que ele precisaria de mais alguma coisa se ele já tinha a proteção de Deus? Eu já tenho o perdão de Deus, eu já tenho a proteção de Deus e eu tenho o seu perdão, não preciso de escolta, não preciso de mais nada. Glória a Deus, né? Quem tem o perdão de Deus, quem vive em paz com o próximo, não precisa temer, irmãos, não precisa temer. Se você tem Deus como seu amigo, seu aliado, ele te protege, né? O problema é quem tem Deus como seu inimigo, né? Jacó, então o que acontece? Agora Esaú volta para casa, os dois se despedem ali e Esaú volta para sua casa, entendendo, irmãos, que Jacó está chegando na terra de Canaã. É a mesma terra, é a terra do seu pai Isaac, do seu avô Abraão. Ele está na terra prometida, ele está entrando na terra prometida, ele já está, depois que ele passa ali o Jaboque, o Jordão, ele está. Lembra que ele encontra o Manaim? Ele encontra o acampamento do exército celestial quando ele volta para a terra da Palestina ali, quando ele, né, volta, quando ele sai lá de Padã Arã, ele volta para a Palestina, para a terra da terra de Canaã, a terra prometida, ele já é recepcionado pelo Manaim, pelo acampamento dos anjos celestiais, como quem diz, boas-vindas à terra de Canaã. Como eu disse domingo passado, assim será quando eu e você chegarmos no céu, amém? Vamos ser recebidos pelos anjos de Deus. Então, quando Esaú agora despede dele, Esaú vai para sua casa em Seir, né? E Jacó parte para Sucote. A palavra Sucote aqui, no versículo 17, a palavra Sucote é a palavra cabanas, né? Quando eles fazem a festa dos tabernáculos, é a festa de Sucote, festa das cabanas, né? A festa das tendas. Então, ele vai para Sucote, olha aí o versículo 17. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si ali uma casa. Interessante que ele vai para um lugar onde tem várias barracas, né? É próximo à cidade ali. Várias tendas, várias barracas. Mas agora, Jacó, que até então vai vivendo em tendas até chegar lá, agora ele edifica uma casa. E ontem eu fiquei pensando sobre isso, que Jacó, ele levanta ali uma casa edificada, no lugar onde tem várias tendas, ele edifica uma casa. E eu fico pensando que só pode ter paz para edificar uma casa, para parar e dizer, agora aqui é o meu lugar, eu vou me assentar aqui e eu vou ter minha vida. Aquela pessoa que está em paz, né? Paz com Deus, paz com o próximo. Agora ele sentia paz, porque tem épocas na vida da pessoa que a pessoa fica fugindo. Ele, 20 anos, né, longe da sua terra, agora ele vai se assentar. É igual Moisés quando vai para o deserto, fugindo depois que ele mata o egípcio, né? Ele mata o egípcio. Então, ali ele foge e fica peregrino na terra. Então, quando a gente resolve nossas questões com Deus e resolve a nossa questão com o próximo, a gente para de ficar peregrinando, né, para lá e para cá. É verdade? Então, aqui no final, aqui ele vai dizer o seguinte: Jacó arma, então, ele compra agora. Olha o que diz aí, versículo 18. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e arma a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde ele arma, ele compra. Abraão comprou uma parte da terra de Canaã para fazer o quê? De
sepulcro para Sara. Agora Jacó compra uma parte da terra de Canaã para montar a sua casa, para montar ali, estabelecer e colocar ali, alojar a sua família, né? E ele vai para a terra de Siquém. Nós estamos aqui já concluindo, né? A gente está concluindo aqui essa terra aonde ele vai, a terra de Siquém. Ele chega ali na terra de Siquém. E ali ele levanta um altar para o Senhor. Até então Jacó vai levantando colunas com aquela pedra, mas agora ele levanta um altar ao Senhor. Ele adora o Deus que ele conheceu. E ele coloca o nome desse altar de Deus de Israel. Olha que interessante, né? Por quê que ele coloca ali, levanta um altar e agora um altar permanente, né? Só o encontro com Deus, irmãos, e o perdão pode nos dar a condição de levantar um altar permanente, né? E edificar uma casa firme. O altar ele chama de El Eloé Israel. O nome daquele altar foi El Eloé Israel, o nome de Deus. O altar de Deus, o Deus de Israel. Ele adorava antes o Deus de Abraão. Antes ele adorava o Deus que chamava de temor de Isaac, né? Que trouxe ele de volta a Canaã. Mas agora ele levanta um altar e diz: esse altar se chamará o Deus de Israel. Ele põe o nome de Deus e o novo nome que ele recebeu. Ele assume para ele Deus vivo e assume o novo nome que ele recebeu, Israel. Eu quero concluir essa lição deixando um pensamento para você refletir nessa manhã dentro dessa lição. E eu estava pensando sobre isso e quero deixar essa conclusão para você em nome de Jesus, amém? O fato de haver perdão, reconciliação, beijos, abraço, choro, presentes dados, não significa, irmãos, que precisamos morar perto, morar junto, conviver todo dia. Não é verdade? Jacó nos ensina isso. Houve perdão, houve reconciliação. Jacó já estava na terra dele, não tinha necessidade de estar ali toda hora, todo dia, todo momento, né, junto. Eu entendo que Jacó, ao receber o perdão de Esaú, ele se deu por satisfeito. Amém? Ele olhou seu irmão nos olhos. Ele se lembrou da sua vida antes daquele exato momento ali. E ele pensou, é melhor a gente manter essa amizade, esse amor, esse abraço, esse perdão da forma como está. Se ele precisar de mim, eu vou até ele. Se eu precisar dele, eu sei que ele vai vir até mim. Mas vamos manter como está. Perdoados, né? Um perdoando ao outro, amando, mas um respeitando o espaço do outro. Isso é muito importante, irmão. A Bíblia ensina para nós que nós não devemos ultrapassar o limite, né, estabelecido pelo outro, como se fosse uma cerca. Meu terreno está aqui, tem uma cerca, o terreno do outro está ali. Eu não posso invadir a privacidade do outro, o espaço do outro. É muito bom eu respeitar e ser respeitado, porque isso vai evitar muito conflito, né? Então Jacó falou, vamos manter as coisas como está. Eu não vou morar lá no quintal da minha mãe, do meu irmão, eu vou morar aqui, onde eu posso ter uma distância considerável dentro da cidade, mas eu vou ficar num lado, ele vai ficar lá, né? Isso aí nos ensina muito. Vamos viver em paz, né? Vamos viver em paz. E para isso não é necessário estar toda hora junto, todo dia junto, toda hora dentro um da casa do outro, né? A gente pode ter uma distância, mas saber que quando um precisar do outro, estamos juntos, né? Mas Jesus agiria assim? Você pode perguntar, hein, pastor? Jesus agiria assim? Então eu quero deixar para você refletir. Jesus, ele abençoava a multidão, ele convivia com a multidão. Para seu convívio ali de ensino, ele chama 12 discípulos e ele ensina 12 discípulos, mas como amigo ele chama 3, Pedro, Tiago e João. Ele tem um particular com os 3. E quando ele passa pelas suas aflições, passa a ele Deus. Não é verdade? Então
Então vamos refletir nisso daí e guardar no nosso coração. É importante perdoar, é importante estar juntos, é importante abraçar, liberar perdão, resolver as questões, né? Mas para manter a paz é preciso um respeitar o espaço do outro. Porque cada um, irmãos, tem um pensamento. Eu não tenho que exigir que você seja igual a mim. Você não tem que exigir que eu seja igual a você. Basta que a gente se ame, se respeite, né? Saiba considerar o outro, o trabalho do outro, a vida do outro, porque cada um tem o seu valor perante Deus. Amém? Eu deixo essa lição para nossa manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a bênção dele nessa manhã. Vou chamar o bispo aqui para estar orando. Amém? Para a gente estar encerrando. Que Deus te abençoe, querido. Hoje às 19 horas vai ter a live do culto, direção dos varões, né? Isso, presbítero Alex. Então, olha que bênção, né? O Ministério de Intercessão convidou o presbítero Alex para vir pregar e o bispo já tinha convidado ele para pregar para o culto dos varões hoje às 19 horas. Entra aí e assiste o culto aí. Importante, né, tá? Pastora? Vamos ver se a gente... pandeiro, né? Essas coisas assim que é típico aí do culto dos varões, né? Vamos orar, que Deus abençoe você nesta manhã, em nome de Jesus. E uma coisa importante, pastora, a gente não pode deixar de falar, use máscaras, né? A partir de hoje, né? Aí, importantíssimo. você tem que estar saindo, andando na rua, você tem que ter máscara, tá bom? Dentro de casa, tranquilo, mas na rua, você tem que sair com máscara, não pode sair que eles estão multando aqui no nosso estado, né? As pessoas que estão andando sem máscara aí. Então, querido, um grande abraço. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso. Esse é meu esposo, o bispo Paulo Cardoso. Nós somos aqui da Igreja Missionária Viva. Estamos falando de Barra Mansa, estado do Rio. Muito obrigado por você estar acompanhando. Um abração para os irmãos lá da Bahia, né? Tava uma irmã lá da Bahia, de Salvador, isso, tá assistindo a gente. Deus abençoe, irmão. Manselma também, amém. Nossa amiga Glória Manselma. O Alex com a sua esposa também. Deus abençoe em nome de Jesus. Vários irmãos aí. Tá? Eu vi que o pastor José, né, Veríssimo, Gonzaga, Deus abençoe. Todos os irmãos aí que participaram dessa aula e aqueles que ainda vão ouvir durante o dia, vai ficar lá no Face, você pode acompanhar. Ainda vão entrar, você né? pode compartilhar também essa aula com outras pessoas. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade aí o capítulo 34, né? Falando de uma situação bem conflitante aí na família de Jacó, tá bom? Um grande abraço para você, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse aprofundamento bíblico desta manhã, que tratou sobre perdão, reconciliação, tratou assuntos, ó Deus vivo, situações mal resolvidas lá atrás, que deixamos lá e temos que voltar, rever para consertar. Te louvamos pela palavra, pela instrumentalidade da tua serva. Te louvamos por cada irmão que nos assistiu e aqueles que ainda hão de nos assistir, seja pelo Face, seja pelo WhatsApp. Que o Senhor venha estar abençoando a cada lar nesta manhã de domingo. Que todos tenhamos um almoço abençoado, um dia de família abençoado. Que todos, ó Deus vivo, venhamos consertar aquilo que precisamos consertar. Que todos sejam abençoados. E nós abençoamos o Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo permaneçam conosco. Que a igreja reunida aqui diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ser forte, Deus é contigo. Deus abençoe aí. Pastor. Deus abençoe, em nome de Jesus.